Bem-vindos, pessoal. A história de hoje é longuíssima, então não vou demorar muito na introdução dela não. Super longa, porque eu escolhi, dentre várias outras parecidas, para servir de exemplo, para você correr e fazer o contrário. Para quem se identifica aí com ela, não necessariamente com o turco. Por que nesse canal falamos de turcos, árabes? Porque o canal é sobre o Oriente Médio, sobrevivendo na Turquia. Quando eu chegar no Brasil, eu vou abrir um sobrevivendo no Brasil. Aí você me aguenta que lá eu posso falar, né? Aí vocês acham que eu falo? Não falo nada. Antes de começar, queria pedir seu like, ajuda bastante na divulgação do canal. Estamos chegando aí a 300 mil inscritos, quase batendo a nossa meta aí. Por favor, se inscrevam no canal. Vocês assistem os vídeos porque os números estão aqui. Dá essa força pra gente aí. Eu acho legal vocês darem um apoio aí para um canal alternativo, para mídia alternativa, para o canal indie, né? História é o seguinte. Brasileira, conhece um turco, em Istambul, numa viagem, ela mora na Europa, na Áustria. Ela era casada com um austríaco, separaram, ela foi para Istambul, conheceu esse turco, o turco pé descalço, não tem onde cair morto, ela tem um dinheiro aí. O problema realmente estourou quando depois que ela engravidou, ele mudou completamente e ele começou a ter ciúme da filha, que é o amor da vida da nossa depoente, deveria ser do pai também, se casaram, são casados, né? Hoje mais não, tá na justiça o negócio agora. Pois bem, o cara tomou antipatia da garota, da garotinha. Quantas vezes já ouvimos isso aqui? Estranho, né? Ele reclamava quando a garota chorava, quando ela tinha que dar de mamar. Ele reclamava dela ser mãe. Ai, que garota chata, isso não para de chorar, não. O que é isso? Não, você mudou comigo. Olha aqui, eu fico assistindo televisão sozinho. Ah, ela tá olhando a filha, né? Somos mães aí, nós sabemos que não é brincadeira. Agora vamos deixar isso bem claro aqui. Isso é a experiência dela. Eu fui casada com um turco. Eu gosto de ser muito justa quando eu tenho que ser com ele. Ele me ajudava e eu o ajudava, né? Quem ajuda quem? É obrigação dos dois. Sim, e eu trabalhava igual uma cavala naquela época, tá? Eu era chefe do departamento. Percebe? Por isso que eu trouxe minha tia pra cá, pra eu dar conta. E não tinha ciúme do filho, não. Então vamos tirar pra lá talvez uma percepção que será criada que turcos fazem X. Não. Existem padrões aqui? Existem. Eu vou avisar vossas senhorias. Esse não é não. Eu conheço pais maravilhosos, aliás, eles são muito carinhosos. Eles são bons pais, tá? No grosso, certinho? Vamos lá. Gente, já vou falando longuíssimo, pode caçar o que fazer, tá? Pode pôr o telefone lá na pia, se tá indo pro trabalho, coloca lá, abre no YouTube, tá voltando, tá no trem, coloca vai ser sua viagem inteira, longuíssimo. Vamos lá. Oi, Dani, agora que as dores e mágoas já estão sarando, eu venho aqui te contar a minha história. Moro na Áustria desde 99 e eu vim morar aqui depois que minha mãe se casou e eu terminei nunca mais voltando pro Brasil. Em 2012, terminei um namoro de 5 anos com uma pessoa maravilhosa. E apesar de ter partido de mim terminar a relação, esse término mexeu muito comigo. Ele era austríaco e um homem super bonito, inteligente e tinha muito do que eu queria para mim. O único problema era o sexo. Quase nunca. Muitas desculpas, explicações e poucas ações. Depois de terminar esse namoro, eu pensei em nunca mais poder encontrar alguém que realmente desse certo, sabe? Pensei que ia morrer só e solteira. Eu fiz 30 anos e resolvi viajar com 2 amigas lá para Istambul. Lá eu conheci o meu marido, que trabalhava como, eu não vou falar no que, uma profissão de baixa renda, tá? Tivemos uma ótima estadia em Istambul e ficamos muito impressionadas com a beleza daquele lugar, como as pessoas eram simpáticas e prestativas. Em uma das noites voltei antes da balada e fiquei num lugar tal e terminei reparando no meu ex. Não aconteceu nada, mas trocamos Facebook e ficamos em contato pelo Messenger. Ele contou que logo iria para Paris estudar e como eu ia muito a Paris, ficamos de nos encontrar lá. Até Paris só mensagens e um abraço de despedida no dia da partida. Em agosto eu fui para Paris, acompanhada de uma dessas amigas que foi comigo a Istambul, e lá nos reencontramos, ficamos grudados até eu ir embora. E lá começou a nossa relação a longa distância, Paris-Viena, Viena-Paris. Como ele precisava de visto para viajar, era eu que ia para Paris na maioria das vezes. Em dezembro, planejamos passar o final do ano juntos e como foi tudo meio last minute, de última hora, tinha que ser um lugar onde ele não precisasse de um visto.
O que não são muitos, kkk, diz ela, e o único lugar que eu achei mais ou menos aceitável para eu ir foi o leste europeu, não vou falar o lugar. Fomos passar 10 dias, sim, o passaporte deles entra com certa facilidade em alguns países aqui do leste europeu. Aí a gente está falando de Hungria, Bulgária, vizinhos ao noroeste. Fomos passar 10 dias juntos nesse país. Eu queria muito conviver mais com ele e conhecê-lo melhor. Eu estava muito apaixonada, nos dávamos bem na cama e tudo estava lindo. Eu achei ter encontrado a minha alma gêmea. Mal sabia o que vinha pela frente. Ainda no leste europeu, resolvemos que em fevereiro eu iria a Istambul mais uma vez, já que ele tinha que renovar o visto de estudante e ficaria algumas semanas lá. Nessa viagem, ele não me deixou pagar nada, nessa do leste europeu. Me enchia de mimos, presentes, paguei a minha passagem, mais nada. Depois daquilo, eu fiquei achando que a família dele tinha dinheiro para mantê-lo em Paris e ele ter todo esse dinheiro disponível. Vai vendo mesmo, né? Peixe morre pela boca. É isso aí. Fevereiro chegou e foi ele que pagou a minha passagem. Fui para Istambul e ficamos na casa dele. Ele é filho único e o avô deu aos herdeiros apartamentos num prédio em sociedade com uma construtora. Metade da família mora nesse prédio e ele alojou a mãe com a tia no andar de baixo. Eles moram todos juntos, já falei isso várias vezes, né? Foram dias lindos, mais uma vez. Eu terminei associando Istambul a momentos muito felizes. Ele me levou aos melhores restaurantes em pontos turísticos que não pude ver da primeira vez, me fazia café da manhã, encheu a casa de espumante para me receber e sabia que eu adorava. Voltei para a Áustria e depois disso ainda mais apaixonada. As viagens a Paris se tornaram ainda mais frequentes. Em 2014, uma amiga minha do Brasil entrou em contato querendo vir para a Europa e fazer um tour diferente. E ela queria fazer um pacotão incluindo Turquia, incluindo Capadócia. Ao saber disso, o turco pirou. Ele inventou 1000 histórias de que seríamos sequestradas na Capadócia. Bom, e que ele não queria me andando sozinha em Istambul. Não gostei nada disso, pois sempre viajei e paguei as minhas contas. Eu fui clara que eu estava só comunicando a ele que eu faria tal viagem, não perguntando se eu poderia ir. Ele insistiu bastante até perceber que eu não ia ceder. A viagem aconteceu no verão e antes de eu voltar para a Áustria, ele entrou em contato e disse que tinha comprado uma passagem para mim para Paris. Eu fiquei meio desconfiada, mas eu acabei indo. Era final de julho e eu fui para Paris encontrá-lo. Senti que ele estava estranho, mas eu terminei me convencendo que era por causa da minha viagem e tal, que ela tinha ido para Capadócia sem a aprovação dele. Quando eu botei ele contra a parede, ele admitiu que se perguntava muito que tipo de pessoa era eu, de onde saía tanto dinheiro para tantas viagens e tal. Ele terminou admitindo que achava que era meu ex que financiava a minha vida. Eu terminei com o austríaco, mas continuávamos tendo contato. Ele frequentava a minha casa, me ajudava com tudo e se tornou um super amigo. O turco tinha ciúmes e achava que eu tinha um sugar daddy e que talvez fosse o meu ex austríaco. Ele disse que era impossível alguém viajar tanto e pagar todas as contas. Ele chegou a me chamar de Paris Hilton preta. Foi assim que ela escreveu, tá? Aí, Dani, eu chorei tanto. Ele também começou a chorar quando percebeu a merda que tinha feito. Eu arrumei a minha mala e fui pegar o trem para ir para o aeroporto. Eu cheguei no aeroporto e comprei uma passagem para a Áustria no balcão, o próximo voo. Ele ainda me pediu para ficar e conversar melhor. Aí eu falei, meu filho, conversar o quê? Depois de tudo isso, você me chamou de, sugar baby. Que isso? Eu pensando que saí da minha casa para escutar isso? Esse era o príncipe? Por favor. Sofri muito e alguns dias depois minha amiga me ligou do Brasil dizendo que um grego que conhecemos nas férias estava em contato com ela e que tinha comentado que minha relação tinha terminado e tal e que ele queria o meu número. Para esquecer o turco, eu dei bola para o grego e terminei ficando em contato com ele. Depois de uns meses, o grego resolveu vir para a Áustria. Fui buscar ele no aeroporto, ele ficou na minha casa e dormimos juntos. No meio da manhã, a campainha toca. Imaginei, mas quem é, gente? Era uma quinta-feira, nunca estou em casa nas quintas, o correio passa mais cedo. Eu fui até a porta, tentei olhar pelo olho mágico e não vi nada. Daí comecei a achar estranho. Eu deveria ver pelo menos a porta da frente do meu vizinho. Não tinha nada, ficou preto, né? Fiquei louca de medo e o grego veio ver o que estava acontecendo. Eu falei com ele que eu estava com medo.
e que eu não queria abrir a porta. Ele falou: eu vou abrir. Se você quiser, vai pro quarto que eu resolvo. Quando eu escutei do quarto, era a voz do turco. Eu quase morri. Foi horrível. Eles se pegaram no murro, se xingaram e quando descobriram que um era turco e o outro era grego, aí que o circo pegou fogo. Gente, olha o turco e o grego brigando aonde? Na Áustria. Eles não são de muitos amores, não, tá? Não são, não. Pra vocês terem uma ideia, não tem relações diplomáticas, não. Não entra com passaporte turco ali. Quando viajamos para o Chipre, que tem uma parte do norte que é turca, a parte do sul, grega. O que me acontece? Para você passar na fronteira ali a pé, você não passa com passaporte turco, não. As nossas crianças têm os passaportes estrangeiros. Uma vez a gente fez a besteira de levar o passaporte turco da Lise, a Lise é minha enteada. E o Emir, meu filho, estava com passaporte brasileiro, ela com turco. E ela é meio inglesa, o pai é inglês. Ela podia ter entrado com inglês, mas esqueceu-me em casa. Ela viajou com turco. Entrou todo mundo menos a Lise, obviamente ninguém foi, né? Meu marido com passaporte inglês entrou, eu com brasileiro entrei, o Emir, meu filho, com brasileiro entrou, a Lise com turco ficou para trás, não tem relações, não passa. Pois muito bem, o grego achou que eu tinha armado aquilo ali para amaciar meu ego. E eu terminei conversando com ele e voltando pro turco. O grego achou que era armação, pra dar esse BO aí, pra ela ficar bonita na fita, e o grego levar ela a sério, aquela coisa toda, né? Parece que é isso. Mas ela chutou o grego e voltou pro turco. Mais uma vez, meses de namoro, agora mais forte que nunca. Casamos aqui na Áustria, e a família veio em partes e fomos de lua de mel com a família para Paris. Depois de um tempinho, resolvemos engravidar. E foi lindo. Durante a gravidez, ele cuidava de mim como uma princesa. Café na cama, suco fresco de laranja, almoço e janta. Ele sempre limpou e cozinhou, fez mercado e eu pagava as contas. Ah, tá. Tudo lindo. Ele era perfeito. A bebê nasceu. E com ela, tudo mudou. O turco parecia morrer de ciúmes da nossa filha. Sempre reclamando que eu só tinha olhos para ela, e para mim a minha filha sempre foi e sempre será uma prioridade. E para ele sempre foi um estorvo. Ele nem disfarçava na frente de estranhos, sempre reclamando que ela chorava muito, que dificultava tudo, um saco. Tempos depois, já com o casamento em crise, ele me chamou para uma conversa e falou horrores, que ele se arrependeu de ter se casado e ter tido um filho, que a nossa bebê e o casamento acabaram com a nossa vida, etc, etc, etc. Eu fiquei horrorizada. Chorei durante todo o jantar. Depois eu chorei também todas as outras noites, durante 2 semanas. Ele percebeu e terminou me pedindo desculpas, falando que foi só um desabafo, que não era para ter levado tanto a sério. Você não desfala o que você falou, não. Não existe nem esse verbo, né? Porque é impossível. Uma vez que saiu da boca, o ouvido ouviu. Aí, meu filho, você pode tentar consertar pro resto da vida. Ir pra Forbes de melhor marido do mundo. Que nunca mais é a mesma coisa. Eu tentei mentir pra mim e dizer que estava tudo bem. Mas no fundo já sabia que estava tudo errado. Ele tinha começado a trabalhar fazia pouco tempo. Eu achei que era estresse, mas eu nunca entendi realmente o que estava acontecendo, essa antipatia dele à nossa filha. Uma coisa que eu percebi, que eu esqueci de contar, é o seguinte: depois da briga em Paris, ele admitiu não ter dinheiro para viver aquela vida. Lembra lá, nas viagens que fizeram, ele bancava tudo, ficava em hotéis maravilhosos, champanhe para lá e para cá, aqui em Istambul, quando veio ver a casa dele. Se aquilo era a casa dele mesmo, né? Depois dessa briga, ele admitiu que não ganhava bem, que passava pão e água depois que eu ia embora. Depois disso eu me prontifiquei a cobrir os meus custos. Não paguei antes porque ele fazia questão de pagar tudo. A viagem para a Áustria também, ele devia dinheiro a um amigo que emprestou para ele poder pagar as coisas lá e pagar de barão. Nossa, conheço. Traço, talvez, tá, gente? Tem que ver os carros, tem que ver as casas, tem que ver os credores. Ainda mais ele lá querendo impressionar a garota, né? Acontece. Depois do nascimento da nossa filha, tudo mudou. E para pior. Ele nunca cuidou da criança, sempre reclamando que ela chorava demais, que a vida dele tinha acabado, que eu não sabia mais ser mulher, etc e tal.
Até para estranhos ele fazia queixa da criança. Eu morria de vergonha e de raiva dele estar falando mal da nossa filha. E sempre me perguntei se ele era doido. Afinal, a filha era dele também. Com o tempo eu voltei a trabalhar e para me ajudar com a bebê eram 3 meses minha sogra e 3 meses a minha mãe. Nossa, que time maravilhoso, hein? Que a senhora... Você trabalhava em quê, menina? Eu perdi, eu realmente não vi o que ela fazia, mas tá. Vamos lá. Com o tempo ela voltou a trabalhar e ela tinha esse super time de apoio aí, a sogra e a mãe. Minha mãe logo percebeu que ele para pai estava péssimo. Ele nunca trocava uma fralda, nunca dava mamadeira, nunca lavava a roupa da criança, nunca ajudava em nada. A desculpa era sempre que ele estava cansado. Ai, meu Deus, adoro. Não tá cansado na hora do negócio, do bonito, não tá cansado, né? Vocês fiquem espertas, mulheres. Explode na mão de vocês. Vai deitar com esses tipo aqui? Com essas coisas mal arrumadas? Acontece isso. Você tá esperando o Mustafa pé descalço, mentiroso, bonachão, a fazer mamadeira pra criança? Lava a roupinha da criança, meu amor? Muito legal se ele segurar ela no colo, mas nem isso ele quis. Nem esse luxo, as minhas aspas, você teve do pai ter amor à sua própria filha. Um pai que não tem amor à filha, você se ferrou mesmo, sinto muito, tá? Que nome que a gente te deu? Ai, gente, ela não tem nome. Depois do 1º ano de aniversário da minha filha, ele começou a ter surtos. E aí falava horrores. Uma noite ele dirigia e me falava como tinha se arrependido de casar, ter filho, que a culpa toda era minha. Tá dando círculo, ainda parece que eu tô lendo a mesma parte, né? Não, tá, gente? Que tiveram blocos da mesma coisa, tá? Tudo era culpa minha, que eu sabia que ele não queria ter filho e eu só chorava. Muito. Aquilo foi o começo do fim. Eu resolvi marcar o batizado da nossa filha no Brasil. Ah, deixou batizar? Como ele não liga pra ela? Ó, não vai... Presta atenção, vem aqui comigo. Você teve um filho com um turco e ele pelo menos pega a criança no colo e não tem aversão à garota como esse cara tem? Esse filho é dele, viu? Não tome isso aqui como base, não. Porque de tudo que eu li, vocês vão pegar isso aqui, né? Sua Jadiane besta, suas turquetes sem o que fazer. Certinho? Filho é dele. Corto um dobrado aqui pra pôr o meu garoto no jeito, porque senão vai pra lá mesmo. A cultura deles é muito forte. Vai pra lá e você nunca mais vê. Não tem notícia. É uma pessoa que você pariu. Vai pra lá e você não vê. E não tem batizado, não. Tem no Islã. Batizado no cristianismo, católico ou crente e tal. Não tem não, não tem isso não, tá? Como seria uma festa de família, eu fiz questão que ele viesse e para isso eu tive que pagar as passagens, hotel, carro, aluguel, etc. Obviamente. 1000 despesas. Esse homem não tem onde cair morto, é? Eu pensei que essa viagem salvaria a nossa relação, mas na verdade foi simplesmente pior. Minha família percebeu o comportamento estranho dele e como o amigo dele tinha ido junto... Oi? Ele usava o amigo como desculpa para sumir. Bicho, ele não conseguiu nem enfrentar a família dela lá no Brasil. Enfrentar que eu falo, fazer uma celebração nossa, tá no nosso meio sozinho. Ele teve que levar um macho com ele. Ele não aguentou o tranco sozinho. E ela já esteve aqui em Istambul e ficou na casa dele. Dele, né? Sei lá o que é aquilo, onde ela ficou. Isso aqui eu vou falar. O ex me dava trabalho lá no Brasil. Ele me dava trabalho lá, tá? Ai, porque seu marido era... Não, eu não tô nem julgando, não tô falando mal. É um fato. Eles têm uma resistência muito grande ao estrangeiro. Onde tem restaurante brasileiro aqui? Restaurante brasileiro? Não tem? Lugar nenhum. Não tem. Pergunta em qualquer grupo de Facebook. Pergunta pra embaixada. Faz esse favor pra gente aí. Restaurante brasileiro. Em todas as capitais de todos os países do mundo que você vai, você me come um belo churrasco, come uma coxinha. Pra matar, uma vez no ano, pra matar com vontade. Certo? Não tem. Não entram. Comida turca tem. Você quer? Tem. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Se mandioca não entra, tu vai entrar? Não vai. Entrar no sentido amplo da palavra, encaixar-se, ser aceita. Entende, meu bem? Tá, voltamos.
Então, depois do nascimento da filha, ele começou a surtar, aí ele foi com um outro macho lá para o Brasil porque ele não aguentou ir sozinho. Na volta, passamos meses horríveis. Em fevereiro, eu resolvi sair com uma amiga aqui na Áustria. Terminamos no bairro da Luz Vermelha, aqui, em Viena. E lá eu conheci um português. Foi o balde d'água na cara, o começo do despertar. Eu já o conhecia, mas nunca tinha dado trela. Tá. Nesse dia, eu dei mais do que trela. E foi isso o melhor que eu fiz. Comecei a conhecê-lo melhor e no final de fevereiro decidi ter uma conversa definitiva com o turco. Fomos num bar e a conversa terminou mais cedo do que imaginava. Ele vomitou um monte de porcaria. Que ele não me amava mais, que ele nunca deveria ter se casado e ter tido um filho, e que agora ele só queria sair desse inferno de vida. Na visão dele, eu tinha feito da vida dele um inferno e que ele precisava ir embora para poder se encontrar. Segundo ele, eu era mesquinha, egoísta e o destratava constantemente. Eu fiquei totalmente chocada, achei que íamos acertar os pontos e não trocar ofensas. Eu falei para ele que eu ia andar e pensar que era para não ir atrás de mim. Quando cheguei em casa, ele anunciou que estava indo embora para Istambul. Disse que depois voltava para pegar as coisas dele e tal. Eu fiquei muito triste, chorava. Antes de embarcar, ele me desejou tudo de bom para minha vida e para a vida da minha filha. Eu fiquei chocada. Eu não. E ele realmente foi. Mas voltou, 4 dias depois. Pediu perdão, pediu para voltar, disse que tinha ido a médicos, psiquiatras e psicólogos e que entendeu que ele tinha um problema psicológico. Ele prometeu se tratar aqui na Áustria e melhorar. Não aceitei ele de volta. Ele ficou num hostel durante 2 semanas. Ele pediu desculpas e disse que era para eu relevar. Disse que ele precisava se encontrar, que seria um bom pai e um bom marido. Nessa época, minha mãe estava aqui e fez muita pressão para eu voltar com ele. Eu tinha planejado uma viagem a Paris em abril e no final fomos os 4. Outra tentativa frustrada. No final de maio nos separamos, definitivamente. Ele queria que eu ficasse quieta e não contasse para ninguém da separação. De princípio, eu não fui contra. Também não queria ninguém informado da minha vida. Estava muito triste e frustrada com o fato da nossa relação não ter dado certo. No começo, eu tentei fazer de tudo do melhor jeito. Sem muitas brigas, sabe? Mas nessa época, a mãe dele estava aqui na minha casa. E ele sempre usando a mãe para entrar na minha casa e se abancar. Sempre tentando voltar e jogando na minha cara que estávamos esparsos e era por minha causa. Que ele nunca teria terminado com a nossa família, que a decisão foi minha. Íntegro como ele é, nunca foi culpado de nada. Sempre uma vítima, um coitado. Eu conheço alguém que quando pediu o marido dela para sair de casa, um turco, ele falou, eu também não estou feliz. O que você me falou antes? Né? Ele falou, essa responsabilidade eu não ia carregar, que fosse você. Uma saída magistral, né? Maravilhoso ele. Essa culpa eu não carrego. Você terminou com a nossa família, você vai ficar com isso aí e no juiz também vai ser falado assim. Alguém me contou isso, alguém que era casado com um turco. Depois de muita briga, ele aceitou pagar parte do custo da criança, e que não chegava a 50%. Meu orgulho nunca me permitiu que eu pedisse dinheiro para ele, mas eu achei sempre um absurdo tudo aquilo. No final, entendi que a culpa foi minha. Eu sempre paguei as contas dele. Ué, né, meu amor? Você acha que ele vai começar a pagar agora? Ele contribuía com pouquíssimo e sempre aceitei que fosse assim. Por um lado, porque eu sempre ganhei muito mais que ele, e por outro lado, eu sempre odiei discussão por causa de dinheiro. Sempre achei mesquinho e com isso ele começou a achar que aquilo era normal e que estava tudo bem. Ele não era um homem com orgulho para dinheiro. Andava com o meu cartão de crédito e tal. Mas para ser machão ele se enchia, só por partes, onde fosse do seu interesse. É um machismo seletivo, né? É um machismo seletivo, maravilhoso. Quem não lembra aí do caso da brasileira que se casou com um turco
ela também negra, né? Muito bonita. Ela foi feita aqui pelo marido de garota de programa. O marido era o cafetão dela. Ele que indicou a profissão, a atividade. Você com essa pele chocolate, ele falou, está no depoimento dela, vou deixar aqui para vocês, estou replicando o que foi falado, tá? Eu não gosto de conversar dessa maneira. Você com essa pele chocolate é uma iguaria aqui na Turquia que todo mundo tem a mesma cor, né? Tudo moreno claro. Moreno claro, branquinho. Então, a gente está precisando de profissionais assim. Você seria um profissional caríssimo, podia cobrar um programa caríssimo aqui, né? E vamos nessa onda? Ela, que? Você tá querendo me vender pra prostituição? Não, ele falou, vender não. Você vai fazer o programa, eu fico embaixo, eu vou lá receber, né? Porque é perigoso. E assim era feito, né, gente? Enfim, no começo de agosto tivemos uma audiência com o juiz, isso tudo na Europa, né? Enfim, uma pensão foi estipulada pela justiça e uma ordem de visita. Não é direito só. Aqui, o juiz falou que é sim uma obrigação. O pai tem que pagar a pensão e tem que visitar. Adoro. Agora, ele tem que estar com a menina durante 2 dias na semana e pagar a pensão de tanto. Se ele não pegar ela nesses dias, a pensão sobre. O serviço de imigração já entrou em contato para saber o que está acontecendo. O visto dele aqui depende do casamento dele comigo. E ele corre o risco de ser mandado embora, obviamente, se agarra na criança para poder ficar. Ele percebeu que aqui tem uma vida melhor, mais fácil, e como não gosta da nacionalidade turca, que não o permite viajar ou emigrar para lugar algum, agora quer ficar aqui e tentar a nacionalidade austríaca. A minha menininha é brasileira como eu. Mas sem meu consentimento, ele fez uma carteirinha de identidade turca para ela. Meu amor, ela é brasileira como você e turca como o pai. Gente, para nessas fantasias. Parem com isso. Você deitou com um homem turco e teve uma filha. Essa menina tem um passaporte turco, nato, de nascença. Ela é turca nata. Assim como meu filho, que nasceu na Turquia, é brasileiro nato no passaporte. A mãe é brasileira. Vocês têm que tomar cuidado, meu bem, na hora, a maneira que vocês falam. Bom que você está aqui em juízo, né? No momento, tem trâmites acontecendo aqui, para você ir mais firme na audiência, na hora de falar com ele. Ela é brasileira como eu, mas ele fez a identidade dela. Ele não está cometendo crime algum. Aliás, ele está fazendo uma obrigação de registrar a garota. Pelo que eu investiguei com o consulado, passaporte ele só conseguirá fazer se tiver o meu consentimento em escrito ou em pessoa. Isso. Hoje ainda faço terapia e aos poucos me recupero desse baque. Estou rodeada de grandes amigos e sou muito feliz por isso. A minha família, mesmo longe de mim, me apoia muito. Meu ex também, lembra lá do austríaco, né? Até hoje é um presente na minha vida, emoji de coração. O português também sempre me encheu de forças e me botou pra frente. Mãozinha. Minha sorte foi nunca ter ido pra Turquia morar com ele. E como ele inúmeras vezes pediu nunca parar de trabalhar e estudar e ter um bacharelado. E gente, aqui o trabalho dela. Eu trabalho numa tal e tal. Tá. E sempre fui muito independente. Tá bom. Acho que isso atacou demais o ego dele. Essa independência, essa falta de necessidade dele. Gente, eu não vou falar o que ela faz aqui, que veio no finalzinho, né? Enfim, se essa história servir para ajudar alguém, amém. Mais uma vez estamos orando no emoji. O pior eu nem contei, diz ela. Ele me vigiava pelo Google Accounts durante meses, eu ingênua e burra nem desconfiei. Ele instalou um app para ler todas as minhas mensagens, todas as minhas conversas no WhatsApp, isso é padrão, já vimos também. São ótimos com tecnologia, você toma cuidado, tá? Na hora que vai no banheiro, leva o celular, amiga. Porque são ótimos com isso aqui, maravilhosos, né? Tem os russos, tem os turcos logo atrás ali. Eu tinha um bug no meu telefone para saber minha localização. Quando eu percebi, eu surtei. Quase fui com a bebê para o Brasil. Vai não, menina, não vai não. Que esse turco, ele não pode perder essa nacionalidade dele austríaca aí, esse visto dele da Áustria, não. Você me parte com essa garota e ele tendo que voltar para a Turquia. Isso ele não quer. O que ele vai fazer? Ele vai mandar a Polícia Federal lá na sua casa para te trazer de volta aqui. Você ainda perde a guarda dessa menina. Você tá me entendendo? Ele te mete uma aia que você perde o rumo de casa. Você perde sua filha. Viu?
Leia a Convenção de Haia, Cartilha de Haia, por favor, tá? Liga para a embaixada e pergunta sobre Haia. Pergunta para eles isso aqui. Eu briguei com meu ex, não sei o que, eu quero voltar para o Brasil. Se ele for atrás, se ele der queixa, nem dá queixa, né? A polícia não vai saber que você roubou a menina. Se ele der queixa, um abraço para você. Continuando os piores momentos, diz ela que são os piores momentos, né? Ele confessou ter me traído no Brasil, uma viagem onde eu paguei tudo, eu me senti uma idiota. Ai, que ódio de mim. Todo vídeo seu que eu assisto me lembra paralelos na minha vida. Que triste, viu? Dani, eu acho lindo o seu trabalho e desejo a você uma longa estrada pra frente, cheia de realizações, carinho e sucesso. Um beijo grande e com a certeza de que tudo termina bem. Menina da Áustria, gente, não demos um nome pra ela, que coisa feia. Eu acho que é a primeira vez que eu esqueço de dar um nome pra nossa depoente, que tem o nome verdadeiro dela, esse eu não dei. É isso aí, no mais gerais, já ficou longo, vou me despedindo de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham tirado algum proveito dessa história. Como eu falei, principalmente a minha comunidade no exterior aqui, sempre tem... Gente, os mundos se convergem muito mais que vocês pensam. Vocês aqui, ingênuos assistindo Sobreviver na Turquia, vocês brasileiros no Brasil, vocês acham que eu tô falando só pra Turquia, né? Quando eu tô lendo isso aqui, você tem que ver um monte de gente que me escreve, marido estrangeiro A, B, C, D, não médio oriental, europeu, americano aparece menos, mas aparece muito europeu, porque eu sempre falo, a Turquia tem um pedaço na Europa, ela tem uma vibe europeia também, né? Ela é entre a Europa e a Ásia e o Oriente Médio. Então, nós temos tudo junto e misturado aqui. Muito aqui converge com... tem a ver com os depoimentos de outras meninas, com os maridos estrangeiros também. O lado B, né, gente? Quando dá errado, que... gente, tá sendo a maioria, né? Não tô gostando disso. É isso aí. No mais gerais, um beijo. Se quiser participar, bogione.hotmail.com. No Instagram, Dani Bogione, siga lá. Sempre quando posto um vídeo novo aqui no YouTube, dou um chamado lá. Gente, postei vídeo. Uma sinopse da história para ver se vocês vão querer ver ou não. Claro que vai querer ver, deixar o like. Deixa like, se esqueceu de deixar like aí no começo. Quem chegou até o final, hein, gente? Quem será que chegou até o final? Você escreve no comentário, cheguei até o final. Eu sempre fico interessada, quem que assiste... Esses meus vídeos são muito longos, né? Quem assiste isso até o final? Maravilhosas. E eu fico com uma pena, porque às vezes o grosso e bom do vídeo é dos 20 minutos pra lá, ou nos últimos 5 minutos. Foi aquela coisa toda, água morna, o vídeo todo, e o vídeo esquenta no 5 minutos. É interessante, né? Mas nem todo mundo consegue chegar no final, as pessoas não entendem que elas não precisam assistir numa sentada só, né? Que dá pra você dar um pause, e o YouTube te volta onde você parou quando você voltar a assistir o vídeo, que é uma maravilha. Mas é isso aí, né, gente? Deus é mais. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Muito, muito obrigada por você ter assistido até aqui, como eu falei. Muito, muito obrigada pelo seu carinho, por você que sempre está comentando e me deixando aquele apoio. Aos membros exclusivos, muito obrigada. A turma do Gargarejo, eu tenho só agradecimentos a fazer. Vocês são maravilhosos, maravilhosos, tá? Eu vim falando muito isso e parte do fundo do meu coração. Muito obrigada por estarem caminhando comigo, tá? Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.